Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast Literário Rabiscos. Obrigado você que chega toda terça-feira com a gente, papo literário, papo cultural, papo artístico. Minha amada Lua Ferreira está aqui comigo hoje, tudo bom, Lua? Bom, querido, e você? Como passou Completamente recuperado? completamente recuperado? O pessoal de casa não sabe, mas nós estamos gravando 3 dias seguidos. E eu tô com Covid ainda. Então, quem tá ouvindo em casa, tá ouvindo com intervalo de 1 semana. Aí a Lua falou que vai parecer que eu tô com Covid por 3 semanas. Eu acho que é mais ou Gente, menos não assim. é uma nova cepa. Não, é o mesmo Covid. Eu acho que agora eu vou ficar um pouquinho saudável. Tudo bom? Tudo Como bem, passou você? com o episódio do Ian? Foi legal, né? Foi demais, né? Foi muito bacana. Muito legal mesmo. Espero que o pessoal de casa também esteja gostando, tenha gostado. É, Tanto quanto a gente gostou de gravar, né? é isso aí. Pessoal, lembrando que dá tempo de participar ainda do Clube de Conto da Editora Reformatório, que o Rabiscos faz a mediação. Lembrando que quem quiser é só mandar e-mail para a Editora Reformatório ou me procurar aqui no podcast também. Lembrando que recebe o conto gratuitamente. No final, a gente discute com o autor ou autora do conto. Lua, vamos falar de um tema delicado hoje, né? Um tema dolorido. E a Tem gente está bastante. recebendo 2 jornalistas para falar. A Niara eu já acompanho pelo Twitter já tem um tempo, já participei de alguns Desarquivando Brasil, a gente já se segue nas redes, a Vanessa estou conhecendo agora, mas a gente tem que enfrentar alguns temas e algumas formações, né, Lu? Você estava vendo também, sondando por aí hoje, dando uma pesquisada, né? Sim, é um assunto bastante pesado, né? Sejam bem-vindas, Niara de Oliveira, Vanessa Rodrigues, minha quase xará. Obrigado por você estar aqui com a gente. Eu queria dar um start no nosso papo, falando que vocês veem com o livro aí, Histórias de Morte Matada, contadas feito morte morrida, a narrativa de feminicídios na imprensa brasileira, que saiu pela Drops Editora. Queria saber como que foi esse ponto de partida, escrever o livro em 4 mãos, como tudo começou e por que esse tema. Bom, a gente inicia essa trajetória, né, que acabou culminando no livro, em 2015, quando eu e a Vanessa éramos duas das jornalistas que montamos uma comunidade no Facebook chamada Não Foi Ciúme. E essa comunidade analisava criticamente como que a imprensa analisava a violência de gênero. E ali não era só feminicídio, né? Tinham vários outros temas: estupro, assédio, a própria violência doméstica, né? E também feminicídio. Mas o feminicídio ele vai focando mais, né? Porque não tem como, assim, a mulher está morta e a forma como a imprensa relata o caso é quase uma afronta, né? E aí a gente foi, né, acumulando essas críticas, né? Foi, é claro, desgastando emocionalmente com o tema, porque era todos os dias, né? Todo dia tinha, né, uma notícia pesada e uma forma cruel de relatar o crime e de culpabilizar a mulher, e a gente foi ficando com esse mal-estar conosco, né? Até que finalmente, lá em final de novembro, início de dezembro de 2020, conversamos para transformar essa análise que a gente fazia em livro, né? E aí focando realmente nos casos de feminicídio. Então a gente parte daí. Essa análise que vocês fazem é ligada assim, vocês pegam um fato concreto e analisam como que a imprensa noticia esse fato, é isso? A gente se debruça sobre as matérias. Então, a gente analisa o conteúdo publicado pelo veículo. Então, como que o veículo relatou, como que ele contou, como que ele narrou aquela história, aquele crime, aquele feminicídio. Então, como que ele colocou no título, como que ele comunicou para o leitor aquela violência que a mulher sofreu. Então, desde a época do Não Foi Ciúme, como a Niara já falou, a gente já fazia isso e gritava muito a quantidade de relatos de feminicídio. Então, a gente também fazia uma contagem de quantas matérias eram publicadas em média por dia,
né? E eram sempre pelo menos 5 matérias, a gente achava, de feminicídios diferentes, o que indicava um alto índice, confirmava, na verdade, né, o alto índice de crimes que aconteciam, porque aqueles que a gente sabia eram só os que saíam na imprensa, né? A gente nem sabia da quantidade de mulheres que foram vítimas de feminicídio, de homens que cometeram feminicídio, que não saem na imprensa. Então, a nossa análise era sobre como a imprensa contou aquela história, como aquela mulher era retratada, como o crime foi contado, como o feminicida aparece na matéria, qual é a imagem que o veículo escolhe para ilustrar a matéria. Então, a gente foi se debruçando sobre isso, sobre o conteúdo publicado, e como que o veículo publicava esse conteúdo, né? Enfim, como ele narrava essa história, né? Como ele relatava o feminicídio. Interessante que a qualificadora, né, a tipificação no Código Penal do feminicídio, ela vem também em 2015, né? Uhum. E vocês, a Niara comentou agora que esse desejo nasceu em 2015, então veio junto, foi natural, orgânico esse nascimento, esse acontecimento? Foi orgânico. Junto da qualificadora. Sim, quando foi aprovado, né, a qualificadora. Então, foi orgânico, mas a gente já vinha de um processo de indignação, mesmo antes. A gente já vinha, nós, em nossos perfis pessoais, em redes sociais, nós todas, e nós éramos um grupo de mulheres feministas, a grande maioria jornalista, a gente já vinha fazendo críticas sobre isso, sobre como que a violência contra a mulher é retratada na mídia. E aí, organicamente, essa inquietação, essa revolta, esse incômodo, essa indignação, fez com que a gente se juntasse e resolvesse organizar essa crítica numa mesma comunidade, né, usando uma plataforma de rede social, que, como toda plataforma de rede social privada, também está ao sabor de decisões 1000. Então, você cria uma comunidade. Em 2015, a performance de uma comunidade era uma. Hoje é muito mais complicado você criar e movimentar uma comunidade. Então, a gente também não queria estar subordinada às regras aleatórias que as plataformas vão criando para poder monetizar, para fazer com que você, enfim, tenha mais visibilidade para um assunto desse mais ainda, porque agora não pode botar um monte de palavra, porque tem censura, porque tem não sei o quê. Então, a gente também, neste processo, a gente também foi sentindo a necessidade de transcender uma comunidade virtual e ter um produto físico, né, que as pessoas pudessem ler e ter esse conteúdo com elas e essa análise com elas, né? Esse impacto do feminicídio, a gente sabe que é um tema, ainda mais numa sociedade machista como a nossa, de um telejornal, de um site de notícias policiais machistas também, reacionários, conservadores, né, repressivos. E a gente sabe também da proteção que ao direito da história, à intimidade da família, essa exposição toda que às vezes é colocada a mulher como culpada, a mulher que fez determinada coisa. Como que vocês fizeram essa leitura? Como que a imprensa comunica? Ela fala com que tipo de sensacionalismo? Ou não tem sensacionalismo? Ou tem uma proteção? Bom, a proteção é ao homem, né? Desde o início, desde o título, desde tudo, né? A proteção é ao homem. Para o processo do livro, a gente acabou entrevistando alguns profissionais da imprensa para entender como era isso, né? Como era a escolha do título, a escolha da imagem, se isso se era o próprio repórter, né, que narrava a história que escolhia, se ele tinha essa chance, se era um editor, né, se tinha alguém ali pensando, né, monetariamente sobre como impactaria, né, em termos de cliques, em termos de vendas e tal. E nessas conversas, a gente teve um relato sobre a questão da escola base, né? Que a escola base seria a justificativa para que o jornalismo fosse mais cuidadoso ao tratar de um crime e não identificar como assassino, como feminicida, como, né, enfim, como culpado, quando ainda está investigado, quando ainda está em investigação. Mas eles não têm esse cuidado com a vítima. Então, quando falam em proteção, a proteção é com
com o feminicida, com o homem, né? Porque com a mulher, e essa foi uma análise que a gente fez, porque a gente encontrou recortes de jornais ou títulos de matérias muito parecidos com o que a gente tinha lá no início da década de 80. Então, estamos falando do caso da Ângela Diniz também, né? Porque quem foi julgada foi a Ângela Diniz. Né? Era a vítima que estava nos dois julgamentos, né, do Dock Street, não era ele o julgado, era ela. Era a moral daquela mulher, era o comportamento dela que estava ali em julgamento. E foi assim na imprensa e continua assim. Né? Então, assim, quando a imprensa escolhe a imagem, escolhe uma foto da mulher sensual. Vai lá na rede social da mulher e cata uma foto sensual, né? Com batom vermelho, com um decote, né? Numa foto quase exibicionista, né? Porque todo mundo tem uma foto um pouco exibicionista nas suas redes, né? Uma selfie. Então, eles buscam a pior foto no sentido, né, de quando está associando essa pessoa a uma vítima de um crime capital. Então, assim, escolhe isso, né, procura uma motivação e, em vários títulos, né, em vários relatos, a motivação vem antes. E isso também é uma forma de culpabilizar essa mulher. Né? Quando tu diz que por ciúme, essa mulher fez alguma coisa. Ela provocou, enfim, ela incentivou o ciúme, né? Ela provocou, ela ficou com outra pessoa, enfim. Né? E o julgamento moral está aí embutido, sempre. Né? Então, assim, não foram poucos os relatos, na verdade, em quase todos aparece uma justificativa antes. Então, quando a gente foi pesquisar, e a gente ainda joga nos sites de busca, tem de jogar por ciúme, vírgula, vai aparecer completa, né? Aparece uma página inteira, né, de relatos de feminicídio com assassinatos cometidos por homens justificados pelo ciúme. Então, por isso a nossa comunidade tinha o nome de Não Foi Ciúme. Porque não é ciúme, não é amor, não existe nada disso. Né? Mas a narrativa, né, o relato da imprensa ainda lembra isso, ainda coloca isso. Então, quando a imprensa pensa em proteção, ela não pensa em proteger a memória dessa mulher, ela não pensa em proteger os filhos, os órfãos desse feminicídio, ela não pensa em proteger... preservar a memória dessa mulher para sua família. Muito pelo contrário. Ela expõe, né, e muitas vezes antecipa até o trabalho da defesa do assassino. Uma coisa, pegando um pouco um gancho da sua pergunta também no começo, sobre a questão da espetacularização, uma coisa que a gente nota em nossas análises, desde 2015 para cá, é que existe, sim, um interesse da imprensa em cobrir os crimes de feminicídio. E a imprensa formalmente entende isto como um crime contra a mulher. É um crime, a mulher é a vítima, existe um assassino, um suspeito de, como se coloca nas matérias, né? Agora, existe também uma necessidade de cliques, então a tendência a espetacularizar este relato, ela também persiste. E, como a Niara já colocou, e a corresponsabilização da mulher. Então, ainda que se formalmente a imprensa compreenda isso como uma violação de direitos humanos, porque o feminicídio é considerado uma das maiores violações de direitos humanos e uma das que menos tem justiça, digamos assim, e não diminui, né? Existem campanhas, existem toda uma questão de políticas públicas e não se diminui o índice de feminicídio, né? E às vezes diminui o feminicídio de mulheres brancas, mas aumenta o feminicídio de mulheres negras, como é o caso do Brasil, né? E principalmente de mulheres negras e mulheres pobres, né? Então, existe essa leitura formal de que sim, é uma violação de direitos humanos, sim, é um crime, depois a qualificadora mais ainda, porque agora você tem como nomear este crime, mas ainda assim a empresa tem pudor em usar esta palavra. Então, você não vê, dificilmente você vê feminicídio no título. Quando você vê num relato, ele tem que estar na boca de um advogado, do delegado. É muito difícil a matéria colocar ela mesma no corpo da matéria, nomear, só se já tiver uma acusação, só se a qualificadora já estiver explícita, aí ela coloca como um crime de feminicídio. Né? Então, ainda é uma relação
dual, né? Ainda tem esse paradoxo, que sim se compreende, sim se noticia o feminicídio, mas ainda existe toda uma escolha narrativa que espetaculariza aquele crime e que corresponsabiliza a vítima pelo crime ao qual ela foi vítima com a própria vida. Né? E como vocês acham que é possível afastar assim, esse olhar de passionalidade que o feminicídio carrega do homem, né? Dessa relação que é uma condição que a gente vê como sistêmica de violência dentro da nossa contra a mulher nas suas relações conjugais? Primeiro, eu acho que é entender que o feminicídio ele acontece não por amor, não por ciúme, não por um sentimento, por um descontrole, mas pelas relações de poder. Os homens matam porque podem matar, porque se sentem no direito de matar e porque quase sempre ficam impunes, ou, pelo menos, são defendidos, né, publicamente por esse crime, são justificados. Né? Então, quem está relatando, em primeiro lugar, precisa entender isso. Né, que está relatando um crime que envolve uma relação de poder. Os homens matam porque podem matar, porque se sentem no direito de matar, porque entendem a mulher como uma coisa sua, né, que podem dispor dessa mulher como bem entenderem. E isso justifica também a questão de estupro, a questão de assédio, enfim, né, e outras relações. Né? Isso, a misoginia ela não aparece só, né, nessa questão mais crítica, que é a violência extrema, né, a violência última, que é o feminicídio. Então, primeiro, precisa entender isso. Né? E o segundo, precisa entender que, quando vai relatar um crime de feminicídio, é preciso respeitar as regras do jornalismo, que privilegia, né, a voz direta e o texto mais simples e o mais direto possível. E o que a gente percebeu na nossa pesquisa é que quase a totalidade dos casos de feminicídio são relatados na voz passiva. Então, quando a gente diz que a mulher é corresponsabilizada, começa aí. Né? A maior incidência de títulos de feminicídio começa com mulher é morta. É a mulher que é sujeito, né, no relato do crime da qual ela foi vítima. E esse é o grande absurdo, né? E esse foi o grande absurdo que a gente encontrou, e a gente escreveu um livro inteiro para dizer isso, para chamar atenção a respeito disso, né? Sobre este relato, sobre a forma como a imprensa enxerga. Né? E nós não estamos falando aqui só de chefia do jornalismo, que é quase que 100% homens. São raras as redações que são chefiadas por mulheres, ainda. Né? Nós estamos falando da quase a totalidade, né, das redações. Estamos falando também do que a gente chama do chão da redação, né, que é maioria de mulheres, hoje, e que acha que está fazendo correto. Repete uma fórmula, né, sem questionar. Sem se perguntar se está correto dessa forma, se a memória dessa mulher está sendo preservada, né? Se está fazendo da forma, se está incentivando ou não a misoginia, se está incentivando ou não novos casos de feminicídio. Quem relata feminicídio não pensa nisso. E essa foi uma coisa que a gente também identificou nas entrevistas que fizemos e nas análises todas, né, que a gente fez para o livro. Então, essa é a primeira condição. Precisa entender o que é, de fato, o feminicídio, né, que é um crime a partir de, que é primeiro um crime de ódio, né, e que surge a partir de uma relação de poder. Esse é o ponto-chave. Essa é a virada de chave, né, para conseguir entender, para conseguir mudar, né, a forma como os crimes são relatados. Não entendendo isso, não vai mudar nunca a forma de relatar, né, os crimes de feminicídio. Não só o de feminicídio, mas toda a violência de gênero. Então, a gente tem as questões estruturantes, né, que estão na base da nossa construção como sociedade, né, uma sociedade machista, misógina, heteronormativa, cisgênera, enfim, e como a gente já sempre aponta, existem as questões técnicas, né, existe uma coisa que a gente aposta e está sempre querendo estimular é na formação do profissional, que esses temas sejam debatidos nos cursos de graduação, que nós temos cursos de graduação de excelência
né, em todo o Brasil. Então, que a gente discuta mais esse assunto para que a gente consiga formar um profissional que esteja mais sensível. Então, que esses temas estruturantes, eles estejam no debate, como também todos os temas que envolvem minorias, porque relatos que envolvem minorias também eles são sempre muito complicados, né, quando envolvem pessoas negras, etc., a gente sabe, periféricas, a gente sabe. Então, como é que a gente também fomenta essa discussão nos cursos de formação? Já existem manuais de redação de como relatar crimes de gênero. O UOL pelo Universa, tem um manual que tem lá uma receitinha, não tão aprofundado quanto o nosso livro, mas já é um caminho que indica como que você relata um crime de gênero, qual é o cuidado que o profissional tem que ter, respeitando a vítima, respeitando a família da vítima, e inclusive prevendo as prerrogativas legais, porque a gente sabe que, obviamente, tem o direito de presunção de inocência, então, enquanto aquele homem não for acusado, como que ele tem que ser nomeado, enquanto ele não for condenado, ele não pode ser apontado assertivamente como um feminicida, ainda que tenha sido na frente de testemunhas. Então, tem toda uma questão legal que tem que se observar, é claro, e a gente entende e a gente quer que isso seja valorizado, remonta até o caso da escola base. Mas, e no livro a gente procura fazer isso também, como que você pode contar essa história respeitando a presunção de inocência, respeitando as prerrogativas legais, sem que a mulher seja corresponsabilizada, sem usar o recorrente título na voz passiva. E quando você coloca um título na voz passiva, mulher é morta, ela passa a ser o agente da ação, e não o cara que matou, não a pessoa que matou. E eu falo cara porque 98% dos crimes, quase 90%, quase 100% dos crimes, são cometidos por homens que são companheiros ou ex-companheiros das vítimas, ou seja, homens que têm ou tiveram um relacionamento afetivo com elas, um vínculo afetivo, em geral, pai dos seus filhos. Quer dizer, tem toda uma história aí, né, que precisa ser observada, que ela precisa aparecer no relato e que ela precisa ser respeitada, para que a vítima seja respeitada, pelo menos depois de morta, já que em vida ela não foi por aquele que a matou, e para que a sua família também seja observada e respeitada. Então, no livro, a gente também procura, de alguma forma, dar sugestões de como você refraseia títulos e relatos que você respeita todo o processo legal, que você respeita a presunção de inocência e que você respeita a vítima, principalmente, e a família da vítima, que é quem ficou e quem vai ficar recebendo essas notícias todos os dias. Quando você fala de presunção de inocência, de terminologia, no Brasil tem uma cultura de não funcionar isso para ricos, né, para brancos. Funciona muito bem com preto, com pessoas da favela, com as mulheres, né? E eu sou advogado criminalista também. E é muito comum na minha profissão, e eu estou no Sudeste, né? Eu estou em Poços de Caldas, sul de Minas Gerais, região mais que privilegiada. A gente vê mulheres que estão em situação de vítima, que as pessoas percebem, falam, olha, você está num relacionamento abusivo, você está passando por um problema sério, e a mulher não consegue enxergar isso, ela sempre se culpa, ela sempre arruma uma justificativa. E acontece muito também, às vezes, com a família da vítima do feminicídio, que fala, mas, tipo, como se a minha filha que morreu, ela mereceu também. Claro que dentro do seu grau de cultura, de conhecimento. Por que vocês acham que isso acontece? Por que é tão estrutural tudo isso? Que eu acho que isso é tão delicado, é tão difícil a gente chegar nisso. Às vezes já aconteceu no escritório, nós temos muitas mulheres que trabalham lá que vão conversar com as vítimas de relacionamento abusivo, mostram para elas assim, olha, se fosse com uma terceira mulher, você vendo isso aqui, você não entenderia que isso é um abuso? Isso está acontecendo com você. Por que vocês acham que tem essa fronteira, essa barreira assim, de discernimento, de autodiscernimento? Fazendo uma pergunta como homem também. É uma questão secular, né? Não tem 100 anos do tal novo, não é novo, né? Do Código Penal que está em vigor, que não permite, né, o assassinato de mulheres por infidelidade. Não tem 100 anos isso no Brasil. Até então era permitido matar se o cara desconfiasse, né, que a honra dele poderia estar em jogo, né, poderia estar em risco, né, em função do comportamento da mulher. Então, e não só o assassinato da mulher, o assassinato do pretenso amante também. Tudo isso é justificado, né, e vários homens, em muitos casos, né, reais, né, de absolvição
de homens que mataram, né? Então, isso é secular, né? E isso total estruturante, né, da sociedade brasileira. Então, quando um pai e uma mãe entendem, né, que a filha fez alguma coisa para provocar a sua própria morte, é em função disso. Infelizmente, ainda é isso, né? São raros os casos, né, em que as pessoas já têm o entendimento de que o cara é agressivo, de que ou que mesmo que ele não tenha sido agressivo antes, ele parta de que a primeira agressão, né, seja o feminicídio, que ele não tinha o direito de fazer aquilo. É muito raro, né? As pessoas sempre se perguntam qual a motivação. E aí a Vanessa estava falando a respeito de que já existem manuais de redação que prevêem, né, essa questão de como relatar um feminicídio, como relatar crimes de gênero, e os próprios veículos que produzem esses manuais acabam caindo nessa armadilha de perguntar ou de escrever. Ainda não se sabe a motivação. Nós estamos falando de um crime de ódio. A motivação de um crime de ódio é ódio. Né? E o ódio às mulheres é misoginia. Então, a motivação é a misoginia. Mas não se fala disso. Não aparece em nenhum relato de feminicídio essa questão. E para mim, isso é o cerne, né? A gente fica girando em todo o mesmo ponto e não sai disso nunca. Não há como alterar esse conjunto de coisas, né? Tem que, se não mudar o entendimento sobre isso, não tem como ter uma outra visão, né? E não tem como passar outra visão. Quando tu escreve ali, tratando um feminicídio, confessou, tem testemunhas, né? Assim, aí eu consigo entender a coisa de não chamar ele de assassino, o acusado, o indiciado, né? O provável assassino, né? Tu tem uma série de recursos para dizer isso. Mas redigir na voz passiva, depois de tudo isso, é chocante. E é violento, o que a gente tem. Sim, a gente tem quase todos os casos de feminicídio já estão desvendados, inclusive com um assassino se matando depois. Né? Já está desvendado, tem ali testemunha, tem o próprio suicídio como confissão, e mesmo assim, esse homem é mais preservado do que a vítima. O assassino é mais preservado que a vítima. Então, diante de um relato desse, e todos os dias, diariamente, esse massacre, né, dessa forma de relato, não tem como mudar o pensamento das pessoas. Então, todas as pessoas vão se perguntar qual foi a motivação, o que essa mulher fez para justificar este crime. Tem uma outra questão, quer dizer, não é nenhuma outra, é a mesma questão, que são as questões subjetivas que nos estruturam, né, do que é ser mulher. Como que a construção subjetiva do ser mulher acontece na vida de nós, mulheres cisgêneros, no nosso caso, e como que a sociedade e os homens e a família observam o papel desta mulher na sociedade. Então, eu acho que isso também cria essas armadilhas que fazem com que as mulheres, muitas delas não se enxerguem como vítimas, ou se enxerguem como vítimas, mas também como responsáveis pela violência. Tem as questões concretas, quando você chega num caso de feminicídio, você já tem um histórico de violência ali, de abuso, de um relacionamento que sofreu vários abusos, né? O feminicídio é o extremo. E as dependências, né? Então, um relacionamento abusivo, em geral, ele cria uma dependência emocional. E, na maioria das vezes, uma dependência financeira. Então, muitas vezes é muito difícil para essa mulher, considerando a maneira como a sua subjetividade foi construída na sua vida, e as questões práticas de dependência financeira, e que também acaba gerando dependência emocional, é difícil para ela sair desse loop. Por isso que a gente precisa de campanhas, a gente precisa de políticas públicas, e a gente precisa de apoio, né, de debates, de mais conteúdos sendo produzidos, para que essa leitura racional comece a acontecer de maneira mais aprofundada. E muitas mulheres, a gente também, por outro lado, a gente percebe que fala, não, peraí, isso aqui eu não vou levar, isso aqui eu não vou aguentar. E aí tenta sair do relacionamento, que tem um processo de, né, fazer o BO, pedir medida protetiva, a gente sabe como é que funciona essa estrutura e que ela é falha também, né? Embora a gente ache que as mulheres têm que recorrer a tudo aquilo que é oferecido para protegê-la, né? Tudo que seja necessário, mas a gente sabe que o processo é falho.
E tem muito a ver também com a estruturação da sociedade, né? Uma sociedade que não tem investimento, a gente tem um governo federal que o Ministério da Mulher cortou radicalmente o investimento em políticas públicas para a mulher, então a gente tem as DEANs sendo sucateadas, então a gente tem toda uma estrutura aí que está desassistindo essa mulher, mas essas políticas, elas existem e a gente tem que confiar que a gente vai conseguir mudar esse quadro e fazer com que elas ressurjam com força novamente, porque a gente teve agora um incremento enorme de violência doméstica e feminicídio durante a pandemia, e a pandemia não acabou, então isso também não vai acabar. Então, é que, independente da mulher entender que ela está no relacionamento abusivo ou que ela está com a sua vida em risco, ou não, ela entender isso ou não evita o feminicídio. Uhum. Então, o fato da mulher nunca ter buscado ajuda, o fato dela nunca ter pensado que ela está no relacionamento abusivo ou que ela pode ser assassinada a qualquer momento, não impede o feminicídio. O caso da Tatiane Spitzner é um exemplo perfeito disso. Menos de um mês antes, ela relatava o relacionamento dela para a manicure, ou para alguém que era a pessoa mais próxima. Olha a maluquice, né? A mulher ela não tinha uma amiga, uma pessoa próxima, então se a pessoa mais próxima que ela desabafava sobre o relacionamento dela era a manicure. E a manicure dizia, tu tá no relacionamento abusivo. E ela não acreditava que estivesse no relacionamento abusivo. Menos de um mês depois ela morreu. Então, ela foi assassinada. Então, esse é uma questão muito, muito, muito séria. Depende da mulher acreditar ou não que ela está com a sua vida em risco, né? O feminicídio vai acontecer. Então, isso que a Vanessa fala é muito importante no sentido de que a gente precisa não só de DEANs, não só desse entendimento, não só de relatos corretos, mas a gente também precisa muito de centros de referência, onde a mulher possa buscar apoio antes, para se estruturar, para ter condições de fazer uma denúncia, né? Para ter condições de acessar todo o processo legal, inclusive de medidas protetivas, porque ela nem consegue entender que ela está em risco, ela nem consegue entender que ela está ali no extremo da situação, né, de um quadro de feminicídio. E ao acessar, que seja aplicado e respeitado e que ela seja efetivamente protegida. Né? Então, a gente tem, por exemplo, a Niara citou um caso da Tatiane, tem o caso da Viviane da Moral, da juíza, que foi no final do ano retrasado, Sim. em que ela foi assassinada na véspera do Natal, né? O feminicídio dela ocorreu na frente das filhas. Ela era uma juíza, ela tinha BOs de violência doméstica contra o ex-marido, ela tinha pedido uma medida protetiva, e aí ela retirou a medida protetiva e o marido a assassinou. Não foi porque ela retirou a medida protetiva, ele assassinou por machismo e misoginia. Ele a matou porque ele acreditava que ele era dono dela, dono do corpo dela, do desejo dela, da vontade dela, dos sentimentos dela, e não teve nem o pudor sequer de proteger as próprias filhas, porque ele matou a juíza na frente das duas filhas, num estacionamento. Então, assim, e aí a gente tem este caso que gerou toda uma comoção, um debate, porque se tratava de uma juíza, etc., então chamou muita atenção, mas a gente tem esses casos recorrentes todos os dias. Né? No livro a gente até pontua que este caso, no mesmo dia, ocorreu um outro feminicídio no interior da Bahia, de uma mulher negra, trabalhadora doméstica, que também tinha uma medida protetiva contra o ex-marido, ou seja, com toda a sua pouca instrução, ela tinha consciência dos seus direitos, ela pediu a medida protetiva e o marido invadiu a casa, o ex-marido invadiu a casa dela e a assassinou também na frente das duas filhas. É um caso bastante semelhante. O caso dela saiu num veículo e o da juíza saiu, foi aquela comoção. É um caso horrendo da juíza, mas a gente sabe que aí tem as leituras de recortes étnicos, raciais e sociais, né, e de classe. Mas a questão aqui as duas tinham consciência dos seus direitos. A juíza retirou a medida, ela retirou a escolta, na verdade, como juíza ela tinha direito à escolta, né? E ela retirou a escolta e aí ele se aproveitou disso e a matou. Mas a Genilde, que é essa mulher que foi assassinada na Bahia, ela também tinha consciência dos seus direitos, ela também estava sob medida de protetiva, e isso não a livrou de morrer, porque ela não foi protegida pelo Estado, efetivamente. E o cara invadiu a casa dela e a matou também na frente das filhas pequenas. Ela era uma mulher jovem e um mês depois a sua prima também foi vítima de feminicídio pelo ex-marido. A família velou 2 corpos praticamente no período de um mês. Enquanto mulher, assim, é impossível, se tratando de feminicídio, a gente não se envolver tanto, né? Uhum.
E isso fica muito nítido até enquanto a gente vai conversando aqui, enquanto vocês relatam, fica muito nítido, né? Das histórias que são narradas ali no livro, tem alguma que mais marcou vocês para colocar ali durante o processo todo né, de investigar, de ir atrás, de conhecer? Tem algum que vocês podem destacar? A gente abre o livro com as nossas histórias, com essas histórias, né, que a gente chamou de feminicídios afetivos, né? Qual foi o feminicídio, aquele que despertou a gente para essa questão, né? Para essa questão do crime, este crime e a consciência sobre ele, né? E que a gente e o entendimento de que todas nós somos uma potencial vítima de feminicídio a qualquer momento na vida, né? E a gente tem isso, né? Eu relato que é um crime muito próximo aqui na minha cidade, um crime que aconteceu aqui na minha cidade, e a Vanessa relata um outro, né, que marcou a vida, né? E mais ou menos quando a gente era muito jovem, quando nós éramos adolescentes, e que, na verdade, determinou a nossa vida, nos transformou em feministas, né? E os relatos também nos marcaram, no sentido de quando a gente foi ser jornalista, isso ainda martelava, né? Depois a gente ainda fala sobre, a gente chegou a conversar a respeito de os casos que aconteceram enquanto a gente estava na faculdade, né? E como isso aconteceu, e se isso impactou ou não, né? Foi discutido, né? Se isso chegou a ser assunto, e esse é um dos pontos, né? Não se faz análise sobre isso, né? E essa é uma coisa que a gente chama atenção sempre que pode. Os cursos precisam discutir isso, né? As graduações precisam, de jornalismo precisam discutir, né? Passar realmente por uma espécie uma espécie de peneira, né? Como os colegas, né, relatam as coisas, como é o trabalho da imprensa. Não só em casos de maior impacto, mas também nesse que é uma coisa que passa despercebido. Assim, quando a gente uma das coisas que quem termina o livro, né, fica com a coisa martelando na cabeça é essa coisa da voz passiva, né, e a questão do mulher é morta. A gente chama atenção para isso e a gente vê desse jeito porque a gente entendeu que mesmo quem trabalha na imprensa, mesmo com jornalistas feministas, mesmo com pessoas já com um olhar voltado, né, para os crimes de gênero e pensando que precisa mudar e que, né, o machismo incide demais sobre a vida das mulheres e ao ponto, né, do feminicídio e tal, mesmo assim as pessoas não se dão conta de como fazem elas mesmas esse relato. Não se preocupam com isso, como o veículo que ela trabalha, né, está relatando os casos de feminicídio. Como isso não chama atenção? É tão comum, é tão cotidiano, essa coisa do mulher é morta, é tão e a coisa de expor uma foto e justificar e procurar a motivação para um crime de ódio, né, que na vítima, né, no comportamento da vítima, que isso passa batido. As pessoas não percebem que tem um problema aí, que tem um erro, que tem um erro que é cometido cotidianamente, várias vezes por dia na imprensa brasileira. Uma coisa também é que, sim, a gente abre o livro falando qual foi o primeiro caso de feminicídio que nos chamou a atenção para o tema, e também como é que foi quando a gente estava na faculdade, nós duas somos graduadas em jornalismo, mas, assim, eu sinto necessidade de pontuar que, primeiro, todos são horrendos, todos os casos são horrendos, assim, quando você mergulha no caso e na maneira como aquele caso foi contado, desperta mil sentimentos, assim, inclusive gatilhos emocionais, como vocês podem imaginar. E a gente escreveu esse livro a 4 mãos, pegando todo o auge de pandemia e do Brasil esfacelado e essa situação toda que a gente está vivendo. Então, foi um processo para a gente muito, muito delicado, de mergulhar nesses casos, de mergulhar... Então, você se sente indignada pelo caso, você se sente indignada pela cobertura, e você se sente indignada pelo quadro do país, e a gente fez à distância, né? Em nossas casas, no home office, eu moro em São Paulo, a Niara mora em Pelotas, então a gente procurou também, no processo de escrita, manter muitos cuidados uma com a outra.
manter muitos cuidados de autocuidado e de cuidar uma da outra mesmo, de saber quando a outra precisava recuar e uma avançava para a outra poder dar um respiro, porque isso era, e tinha, às vezes a gente falava, olha, eu preciso dar um respiro, vamos dar uma parada aqui, vamos descansar um pouco, vamos assistir um filme delicado para a gente poder descansar a alma, sabe? Então, esse processo também da escrita do livro, ele também teve muitas fugitividades, teve muitos processos de dignação e de muita delicadeza, né? De poder escrever um livro a 4 mãos, à distância, sem o contato presencial e físico, e entregar o livro que a gente entregou, a gente teve um processo de muito cuidado uma com a outra também, que foi muito fundamental para que a gente pudesse escrever esse livro, e lidando com esses assuntos mantendo um mínimo de lucidez e sanidade, porque as vontades que davam de vez em quando no processo, nem te conto. Imagino que foi dolorido mesmo. E eu acho tão fundamental esse material que vocês produziram, corajoso também. Acredito que, né, com procedimento psicológico. Foi quanto tempo que vocês demoraram para escrever o livro? Demorou 1 ano todo o processo, né? Entre pesquisa, escrita e publicação. 1 ano imersa, né, nesse ambiente, né, e com tudo isso. Nós vendo hoje um jornalismo completamente, não um jornalismo sério, mas o jornalismo de rede social, todo mundo se julgando jornalista, criando fake news, notícias ratas, as notícias clickbaits, né, que as pessoas clicam só para chamar o clique, na verdade, não é uma preocupação grande. Eu lembro até que quando teve o caso do feminicídio do goleiro Bruno, que aumentou 500% a busca do vídeo pornográfico da Elisa Samúdio no Xvideos, né, como se isso, de certa forma, né, justificou, né, olha como que ela era, sei lá. No caso da Elisa, a narrativa foi essa. A Elisa está no nosso livro, e desculpa te interromper. Não, imagina. É um caso, e sim, a narrativa imposta, no caso da Elisa, e que persiste até hoje, é que, de alguma forma, ela foi merecedora, porque ela tinha uma história de vida considerada vulgar pela sociedade, e que ela estava querendo dar o golpe da barriga, como se diz popularmente. Esse foi muito a linha do primeiro advogado de defesa do Bruno. Total. E que era essa narrativa, ela sempre teve ali subjetivamente nas matérias, e ela persiste até hoje, né? Existe um marketing do feminicídio em cima do Bruno. Todas as vezes que ele ressurge na mídia, e ele é contratado, e depois suspende o contrato, toda essa história que ele está aí, ele é um homem jovem, então ele aparece muito ainda, né, e ele gosta dos holofotes, parece que ele gosta dos holofotes, pelo que a gente vê, né, existe todo um marketing que ainda fetichiza esse crime. E o feminicídio da Elisa foi um dos mais horrorosos que a gente até hoje não se encontrou os restos mortais dela, e existem todas aquelas teorias, né, sobre o que teria acontecido com esse corpo dessa mulher que foi assassinada, e que com um bebê recém-nascido, e que não recebe pensão até hoje, embora o Bruno tenha reconhecido a paternidade da criança, né. Então, esse caso está lá, e é um capítulo grande, porque tem bastante material para analisar. Legal, ele até chegou a jogar aqui na minha cidade, Poços de Caldas, um time contratou ele. Eu lembro. Mas não conseguiu ficar, teve uma pressão popular muito grande, né? Deixa eu dar um detalhe. Claro. Deixa eu dar um detalhe. O advogado de defesa do goleiro Bruno é o mesmo advogado de defesa do assassino da Tatiane Spitzner também. Vai se formando especialistas, né, na defesa de feminicidas também. Que acaba versando, né, sobre a mesma linha, né? E percebe onde dá certo dentro da nossa sociedade, né? E eu lembro que... ainda que o Bruno, ele foi condenado, né? Então, ele teve uma condenação legal, mas ele ainda é tratado com condescendência moral, né? Ele ainda tem a condescendência moral, e da imprensa, ainda que ele reclame que a mídia acabou com a carreira dele, né? Sem perceber que talvez o que tenha acabado com a carreira dele foi o crime que ele articulou, arquitetou e esteve envolvido. Né? Eu lembro que quando ele veio jogar aqui, eu fui chamado para falar sobre direitos humanos na época, e teve toda uma
uma retórica falando, vocês defendem que a pessoa, o preso, tem direito de voltar a trabalhar e tal. E a discussão nem é essa, a discussão é pela espetacularização da profissão, né? O ser um exemplo, né? Ele pode trabalhar como qualquer outra coisa, agora ser um exemplo, um modelo de esportista que deu certo, que valeu a pena, que ele está errado, né? Não podemos aceitar. Aqui em Poços teve, cidade pequena, interior, a gente teve um caso de feminicídio de uma menina chamada Ágata, de 13 anos, que foi assassinada a facada. Daniela Capelari também, que 33 anos, uma maquiadora, também foi morta. Teve até um ato aqui, eu lembro disso. E por isso que eu acho que é tão fundamental isso que vocês estão fazendo, discutir isso, porque às vezes o negócio é tão óbvio, né, para nós que estudamos ou que trabalhamos com ciências humanas, que parece que se não falar hoje em dia, o óbvio, se você não falar que a Terra não é plana, parece que as pessoas ganham um espaço muito grande, né? E vocês tiveram a recepção do livro, como que está essa recepção do livro e como que está também a visão de vocês dentro de um trabalho sério, como foi feito, ver essas imprensas que não são imprensas, essas pessoas que aproveitam da rede social, da onda conservadora, para conseguir prejudicar, na verdade, a verdadeira informação, assim. Na verdade, a gente ainda está no processo aguardando, né? O livro ainda está... O livro, na verdade, ele teve um atraso enorme, né, de gráfica no final do ano. E aí, final de ano, sabemos como é que funciona a correia, entrega e tal. Então, a gente ainda está aguardando, né, o impacto, né, dele mesmo, né, das pessoas. Então, mas o livro, ele tem vendido bem, ele tem, né, quem leu elogia, né, ainda bem, mas a gente ainda está aguardando, né, o impacto, né, e principalmente, e com expectativa, né, porque, na verdade, quando a gente pensou no livro, a nossa grande expectativa era ter algum tipo de influência, né, que ele impactasse de alguma forma nos cursos de graduação. Né? Não só nas redações, não só nos espaços onde já existem jornalistas atuando, mas naqueles que virão. Essa sempre foi a nossa expectativa. Então, a gente ainda, claro, a gente vai ter que, né, dar tempo ao tempo, esperar, né? Porque também, se foi difícil escrever, não deve ser fácil ler. E é um livro grande, né? A gente produziu um material denso, né? O livro tem mais de 300 páginas, então, assim, tem muito conteúdo para ser lido, para ser decupado, para ser digerido, mas o feedback que a gente mais tem recebido é sobre a importância de se publicar um livro com este tema. Então, a gente está esperando agora os retornos de quem está lendo, e o ano está começando agora, né? A gente terminou janeiro agora, então é um livro que a gente sabe que não é um livro fácil de ler, que precisa de tempo para ser digerido, mas as pessoas, todas elas, pelo menos até agora, de tudo que a gente recebeu, o quão fundamental um livro desse ser publicado, o quão fundamental ele é importante para os profissionais de comunicação, para os profissionais que estão em formação, para os que já estão na redação. E é importante reafirmar uma coisa que a gente coloca no livro, que a gente sempre fala, é que a gente é jornalista, a gente sabe o quão difícil também é ser jornalista. A gente sabe o quanto a profissão é precarizada. A gente sabe o quão está sendo cada vez mais uma profissão de risco para quando você vai fazer a cobertura da visita do presidente na Basílica da Nossa Senhora Aparecida e um jornalista foi agredido lá. Quer dizer, uma pauta dessa que era para ser uma pauta o mais suave e sofreu agressão. Né? Então, a gente sabe que é difícil você ser jornalista no Brasil e que existe uma pressão, e agora com a internet, então tem a pressão dos cliques e pererê e pererê. Então, a gente sabe que a atuação profissional, ela tem um processo, e ele também nem sempre é fácil, e passaralho em cima de passaralho, né? Que é a demissão em massa dos profissionais e tal. Mas a gente também acredita que é possível e fundamental formar o profissional, seja o que está ainda na formação, né, formal, nas graduações, seja o que já está em redação, porque a gente está em formação constante, para que esse relato, no nosso caso, do nosso objeto de estudo, ele seja produzido de uma maneira mais sensível, mais consciente, mais bem informada. Né? Lua, para a gente partir para a reta final, alguma última pergunta, alguma última ponderação? Queria falar rapidinho o livro, ele foi feito a partir de um financiamento coletivo, né?
E como é que foi financiar esse projeto? Assim, vocês tiveram muitas pedradas aí no caminho? É pedreira sempre, né? A gente já fala isso na apresentação, né, do livro. Assim, a gente fez o financiamento coletivo, a gente conseguiu captar 40% mais ou menos do valor que a gente precisava, que cobriu parte da produção do livro. O nosso trabalho como escritora do livro, pesquisa e tudo, foi um trabalho que a gente fala que é um trabalho precarizado. Nós não recebemos nada para poder produzir esse livro, né? Agora, felizmente, e a gente é muito grata às pessoas que contribuiu, a gente conseguiu arrecadar e captar um recurso suficiente para bancar e para financiar grande parte da produção do livro, né? E no processo, você faz um orçamento de gráfico e tal, e aumenta, e a gente teve problema de papel e tal, e o livro foi previsto com uma quantidade de páginas, e quando a gente viu, a gente estava uma produção muito mais densa e muito mais profunda que a gente não quis cortar, porque a gente acha que tudo que está aqui é importante, né? E a gente acredita e defende. Então, enfim, teve todas essas questões no processo, mas colocamos ele parimos, né? Colocamos ele na vida e está aí para ser comprado. O pessoal que quiser comprar, onde que acha, como que acha vocês também? Site da editora Drops, né? Então, dropsdafal.com.br, acho. Quem quiser comprar é só clicar aqui no link também. E para encontrar vocês, e-mail, Instagram, Twitter, como que faz? A gente está no Twitter, no Instagram. No Twitter eu sou a Vani Rodrigues, a Niara é a Nidia Oliveira, 71. No Instagram eu sou a Vani Rodrigues 72 e a Niara Nidia Oliveira 71. Então vocês nos encontram principalmente onde nós. E no Facebook eu ainda sou old school, eu ainda atuo bastante no Facebook. Eu produzo bastante conteúdo no Facebook. Desculpa, millennials, mas eu sou dessas. Isso é bom. E tem uma página também do livro no Facebook, que é Narrativas de Feminicídios, e a gente tem também um perfil no Instagram também com o mesmo nome. E também na Drops Editora também é possível nos encontrar, é um caminho também. Eu vou deixar todos esses links que a Vanessa falou aqui na descrição. Lembrando que nós estamos disponíveis em todas as plataformas agregadoras de podcast. Eu gostei muito de fazer esse episódio com vocês. Foi incrível. Incrível. Foi muito bom, muito obrigada. Impressionante como é isso que você falou da importância, eu só consigo ver isso, assim, quão importante é um material sério sobre esse tema. Muita coisa esparsa, e quando você condensa isso, dá um foco determinado como vocês fizeram, é sensacional, e eu fico feliz do Rabiscos poder, de certa forma, divulgar isso, né, Lua? Com certeza, gente, foi um prazer recebê-las aqui, mesmo com um tema tão difícil de ser abordado, de ser falado, e a gente deseja aí que muitas pessoas tenham a oportunidade de conhecer o livro, de lê-lo, de ter esse contato para entender melhor esse câncer que a gente tem no nosso, né, no nosso sistema, e é isso. Obrigada mesmo pela presença de vocês. Eu que agradeço, gente. Obrigada. Obrigado mesmo. Pessoal de casa, lembrando que quinta-feira nós vamos ter Cabine do Filme com a Carol Pedrosa e voltamos na terça que vem. Sugestões, dúvidas, reclamação, podcast rabiscos@gmail.com. Obrigado a todos, bom dia, boa tarde e boa noite.